Salve galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre dois pensadores, tá? Que foram fundamentais para que a ciência ganhasse a cara que a gente conhece hoje, tá? E são eles, né? O Galileu, né? Galileu Galilei, né? Um cientista muito importante, e o Francis Bacon, tá? Francis Bacon, filósofo, tá bom? E assim, esses pensadores, né, eles só é um exemplo de duas pessoas, né, que foram importantes, né, nesse processo, né? Então, no século XVI, né, você começa a ter começam a surgir pensadores que questionam, né, o modo como se fazia filosofia, o modo como se fazia ciência na Idade Média, e isso vai se florescendo e no século XVII rola meio que uma revolução mesmo, né? Então é, há toda uma defesa de vários pontos, né? De várias questões que fazem com que a ciência mude, né? Com que a ciência ganhe a cara que a gente conhece hoje, né? E como é que a gente conhece a ciência hoje em dia? A gente conhece a ciência como sendo algo útil, né? Como sendo algo que produz coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Portanto, a ciência é algo útil, né? A gente conhece a ciência hoje como sendo uma forma de você usar a natureza para produzir coisas úteis, coisas que são importantes para a gente, como medicamentos, né? E uma série de coisas, produzir tecnologia, né? A gente conhece a ciência hoje como sendo um campo de conhecimento que se preocupa muito com a precisão, né? É, dos resultados que ela tá oferecendo. E também, né, que a ciência se utiliza, sobretudo ciências naturais, se utilizam de experimentos, né, para comprovar determinadas teses, determinadas hipóteses. E também que a ciência é essencialmente metódica, né? Ela faz uso de métodos. E assim, o que são métodos, né? Métodos é o caminho, né? Isso que a palavra método significa. Método significa caminho, né? Então, que isso quer dizer, né? Que o meu método são os procedimentos que eu vou estar utilizando para poder alcançar um determinado resultado. E sempre que eu estou fazendo agente, né, pessoas envolvidas com ciências, né, seja ciências humanas, né, história, seja ciências exatas, seja ciência da natureza, física, biologia, é, o cientista ou pesquisador ele tem que mostrar os métodos que ele vai utilizar na pesquisa dele, né? E o que isso significa? Que ele está demonstrando os procedimentos, né, que vão indicar, né, que o resultado que ele está buscando tem uma certa confiabilidade, né? Ele está mostrando como ele está procedendo, como ele está realizando aquela pesquisa, né? Então, isso, né, a comunidade científica, pessoas qualificadas para isso vão poder ter acesso a esse método, vão poder entender como é que o cientista procedeu e também vão poder verificar se aquele método de fato garante que os resultados que o cientista está buscando são realmente confiáveis, né? Então, outra coisa também, né? A ciência nessa época começa a ser visto como algo que deveria ser feito de forma mais comunitária, de forma mais colaborativa por pessoas qualificadas. Uma das coisas que o Francis Bacon defende, né, é, é, é que assim a coisa tem que ficar mais objetiva, né? Então, a racionalidade, né, os procedimentos devem poder ser conferidos por várias pessoas que têm uma certa qualificação para isso,
para ver se aquilo de fato funciona. Então não se faz ciência sozinho, não é eu que sei, porque assim, uma pessoa pode errar, né? Então assim, se eu sou um cientista, eu tenho que poder desenvolver um procedimento que outras pessoas podem conferir, ver se tem algum erro, se tem algum problema, né? Então, é nesse sentido, né? A ciência não pode ser algo subjetivo, né? Ah, eu acho que é assim. Não. Tem que ser algo objetivo, tem que valer, tem que ser algo que pode ser observado por várias pessoas, tá bom? E aí, dentre outras várias questões, né? O conhecimento, eles na modernidade, se é um movimento da modernidade também contribui para a ciência, né? Crítica à autoridade, né? Então, essa galera aqui defendeu a bandeira que, se a gente quiser entender a natureza, né, o foco tem que ser na natureza. É óbvio que se um pesquisador, um filósofo, um grande filósofo disse alguma coisa, né, e o cara também é pesquisador, o cara também estuda, é um estudioso, é óbvio que a palavra dele tem um peso, né? Mas se a natureza mostrar o contrário, né? Essa informação deve ser questionada. Não é porque é uma grande autoridade que está dizendo. Se dados mostram o contrário, isso tem que ser analisado, né? Então, assim, outro ponto, laicização do conhecimento. O que isso significa? O que isso significa a laicização do conhecimento? Na Idade Média, o conhecimento era muito apropriado pela igreja, né? E ele era desenvolvido a partir dos interesses da igreja, né? Então, esses pensadores começaram a defender que o conhecimento deve ser livre, né? O conhecimento ele não pode servir ao interesse de uma instituição, né? O pesquisador ele tem que ter liberdade para fazer a pesquisa dele, né? Em prol do conhecimento mesmo, né? E não para o benefício, para o interesse de uma instituição, por exemplo, a igreja, que era uma instituição muito forte, muito poderosa, né? E um último ponto, né? É a matematização também, né? Da ciência, né? Das ciências naturais, que essa galera defendia, porque para eles a matemática era uma língua, uma linguagem muito mais precisa, muito mais objetiva, né? Então, a galera, né, os modernos, né, todo esse pessoal que participou desse movimento, eles tenderam a ver a natureza de uma forma muito mais mecânica, né? Daí que vem o termo mecanicismo. Então eles estavam interessados no como as coisas funcionam e não no porquê, né? Que era uma questão muito presente na antiguidade, né? Os filósofos queriam entender o porquê, né? Das coisas. Os filósofos modernos, tais como Galileu, né? O Francis Bacon, começaram a dar um outro olhar e tentar mostrar que o como é o que importa, né? Então, como o nosso corpo funciona, como o universo funciona, né? Então, eles viam a natureza como se fosse uma grande máquina, né? Cheia de engrenagens, e os fenômenos na natureza, as coisas que aconteciam no mundo, eram meio que efeitos, né, da interação dessas engrenagens. Então, eles queriam entender como a natureza funciona, né? E uma das formas deles avançarem no conhecimento de como a natureza funciona é tentar matematizar esses fenômenos, matematizar a natureza, né? E a ideia era um pouco essa, tá? Então, assim, eu vou ler aqui, eu tô com um livrinho aqui que é o Filosofando, tá? Esse é um livro didático, esse aqui é uma edição antiga, tá? Mas eu gosto bastante dela, mas existem edições novas, né? Que são bem bacanas. Esse livro aqui é da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins, tá? E eu vou citar aqui, mas para reforçar o que eu já disse, tá? Eu vou fazer uma leitura que elas citam, né, a fala mesmo desses pensadores,
E aí eu queria ler aqui para vocês entenderem como eles estavam vendo toda essa situação e reforçar, né, um pouco a discussão que eu já vinha tendo aqui. Então, assim, o Galileu diz o seguinte, né, na citação delas aqui: a filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática, em língua matemática. Né? Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto, né? Então, assim, essa questão aqui do vagar, né, sem eira nem beira, né, vagar no escuro labirinto, né, é uma questão de que indica muito essa questão do método, né? O método é o caminho. Então, assim, você tem que ter como se diz, um mapa, né, de como é que você vai caminhar, né? Você tem que ter em mente que procedimentos você vai usar para poder alcançar um resultado, né? Quando você está buscando conhecimento. Não dá para você sair pensando as coisas, evaneando, emendando um pensamento com outro, uma informação com outra, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Tem que ter uma lógica, tem que ter um procedimento, né, que faça sentido, tá? E aqui ele fala em filosofia, né? Só que a gente não pode confundir isso com a filosofia tal como a gente conhece, né? Porque esses filósofos queriam justamente separar a ciência da filosofia. Então a filosofia, ela trabalharia com questões, digamos assim, mais metafísicas, né? Pensando questões mais metafísicas e fazendo uso mais da linguagem verbal, né? Porque a filosofia trabalha muito com argumentação, né? Com conceitos, né? E eles queriam, obviamente, eles continuariam trabalhando com a linguagem verbal, né? E com hipóteses, né? Que são imaginativas e não trabalhando inteiramente com a realidade, mas eles achavam que o trabalho deles tinha que tá mais de acordo com a observação da natureza mesmo, né? E com a linguagem matemática. Então, assim, o Galileu ele fez uma série de engenhocas para medir velocidade de um objeto, né? Para calcular tamanhos, tempo. Então, eles estavam medindo, tornando a natureza, colocando a natureza em parâmetros que poderiam ser medidos, né? E poderiam ser calculados. Então, rola uma matematização da natureza, né? E é fácil da gente entender isso quando a gente vai estudar física, né? Que a gente calcula velocidade, tempo, né? Aceleração, essas coisas todas que começaram a ser pensadas e desenvolvidas pelo Galileu, e aí o Newton, né, foi lá, pegou, né, passou o bastão para o Newton foi lá e pum, desenvolveu a física moderna, né, que a gente conhece, né, que foi algo que começou a ser esboçado lá pelo Galileu e que o Newton foi lá e fez o que fez, né. E aqui, galera, só para fechar, eu queria ler a passagem do Francis Bacon, né? Que também são ideias aqui que reforçam o que eu já vinha discutindo. Ele diz o seguinte, o Francis Bacon: a natureza não se vence, senão quando lhe obedece. Os descobrimentos até agora feitos de tal modo são que quase só se apoiam nas noções vulgares. Para que se penetre nos estratos mais profundos e distantes da natureza, é necessário que tanto as noções quanto os axiomas sejam abstraídos das coisas por um método mais adequado e seguro, e que o trabalho do intelecto se torne melhor e mais correto. Então,
basicamente, né, o Francis Bacon está usando os termos aqui que muitas das vezes a gente não usa, né, axioma e tal, mas basicamente o que ele está dizendo aqui, né, é que é, a observação ela tem que pautar, né, o conhecimento científico, né, e a gente tem que sempre se preocupar em desenvolver metodologias, né, para poder realizar nossos estudos dentro da ciência que possam ser medidos, que possam ser observados, né? Então ele está defendendo que a ciência tem que trabalhar de forma mais experimental, tá? O Francis Bacon ele tinha um pensamento de que a gente deveria, que a ciência ela favoreceria o homem, né, que traria progressos, né, que o homem com a ciência ele entenderia e de alguma forma dominaria a natureza ao seu favor, né, para que a natureza trabalhasse em favor dos seus interesses, né? E aí ele tinha um pouco essas ideias, né? Valeu, galera. É isso. Abraço.